Graça e paz, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Eu já fui alimentada. Já podia ir, tá tão bom. Vocês já conheceram nossa família que veio acompanhando. É uma honra. Eu falei para elas no caminho, eu falei, gente, como é bom estar entre irmãs, porque a gente está em harmonia, em comunhão. A minha mãe, a minha irmã também está ali. A nossa amiga Amanda também, que é da família. E eu agradeço por vocês estarem aqui, por terem aceitado o convite do Espírito Santo. Porque ninguém veio aqui à toa. Ninguém vai sair da maneira que entrou. Vocês já foram alimentados, já adoraram. E o Senhor tem um pouquinho a mais para nos acrescentar. Amém? Eu te convido nessa hora a fechar os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido, nós continuamos na Tua presença. A doce presença do Espírito Santo que testifica, que fala no mesmo Espírito, que trabalha. Fala, Senhor amado, continua falando aos corações. Continua, Senhor, ministrando aquilo que o Senhor nos trouxe para ouvir. Que nós possamos sair daqui, Senhor, certas que temos uma identidade, sim. Que o Senhor nos criou para um propósito, sim. E nós não somos levadas pelas circunstâncias, mas nós temos um Pai que nos deu nome. E nós temos uma identidade no Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu me coloco como um vaso nas Tuas mãos, que eu possa me esvaziar de mim mesmo e o Senhor me preencher. Para que transborde e saia, Senhor, somente aquilo que seja da Sua vontade. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Trago um abraço também da nossa igreja querida, Princípio e Graça de Indaiatuba. Todos estão convidados a irem lá nos conhecer. Será uma honra recebê-los. Amém. A palavra do Senhor está em João, capítulo 8. Te convido a abrir a sua Bíblia. E eu confesso que quando a Dani falou o tema e eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, já está uma pregação aqui. O Senhor, Ele muitas vezes quer forjar a nossa identidade, nos lembrar quem nós somos. Nós temos muita facilidade em nos encaixarmos no que os outros dizem que nós somos. Muito. E mulher principalmente. Mulher tem uma facilidade em ouvir o que o outro pensa e falar, tá vendo? Sou mesmo isso. É o que a pessoa está falando. Mas a gente não tem essa facilidade para quando o Senhor fala conosco, de quem nós somos. E eu achei lindo o tema. E eu li na versão linguagem de hoje. Eu sei que nem tudo dá para ler nessa versão, porque faltam algumas coisinhas, mas em alguns versículos eu acho que ela é tão específica. E eu vou ler com vocês, eu sei que a pastora Dani já leu, mas para começar a nossa ministração, eu quero te lembrar. 1 Pedro 2,9, não precisa abrir, diz assim: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram Obrigada, pastor. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nossa! Fala para você, nossa, eu sou tudo isso. Obrigado, Senhor, por isso. Aleluia. Então, já te lembrando a sua identidade, já te lembrando que você não é qualquer uma, já lembrando que você não é o problema do trabalho, já lembrando que você é muito mais do que aquilo que disseram para você. Quando ficar muita dúvida, volta para 1 Pedro e se fala. Dá de louca mesmo, olha no espelho e fala assim, peraí, não está falando com qualquer um, está falando com a raça escolhida. Nessa hora, nós precisamos lembrar para nós mesmas quem nós somos no Senhor. Porque nós não somos assim porque temos o poder, a Mulher Maravilha. Nós somos porque nós temos um Pai
que nos fez assim. Graças a Deus por isso. Não é você, é o que está sobre você. Amém? Glória a Deus. Lembrando desse tema, o Senhor me levou a João 8. E eu vou ler na NVT. Hoje eu estou cheia das versões. Porque eu achei lindo, mas tudo bem, pode acompanhar na sua versão. É que essa versão eu achei ela tão explicativa que eu quero ler junto com você. Diz assim, João 8, do 1 ao 11. Jesus voltou aos Montes das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Em algumas versões diz assim, ela foi pega no ato. Aqui. Ela foi pega no ato. E a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: aonde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. Aplauda essa palavra. Aleluia. Pode se sentar. Eu louvo a Deus por essa palavra. Eu louvo a Deus de verdade, porque se eu te contasse como foi quando eu comecei a pedir para o Senhor o que Ele queria dizer para a igreja no caminho, para mulheres, elas por Ele. Senhor, o que o Senhor tem a dizer para esse povo? E eu costumo dizer que sempre passa por nós primeiro. É muito difícil você ministrar. Eu não sei como tem gente que consegue, mas quando você vai ministrar, porque quando alguém vem orar, que chora, porque quando vem alguém louvar, que chora, quando alguém vem trazer uma mensagem do dízimo, e é tocado pelo Espírito Santo, como que a gente entende isso? É porque tratou primeiro na gente. Primeiro rasgou a gente, primeiro mostrou para nós quem nós somos, e depois que esvaziou, aí falou, agora eu vou te encher. Daí você vai lá e transborda, porque eu tenho mais a fazer. E quando o Senhor começou a falar comigo sobre essa palavra, Ele falava Jesus, Ele estava sendo provado. O povo, os escribas e os fariseus queriam condenar Jesus. Eles foram até Jesus para que achassem nele uma forma de acusar, porque eles queriam condenar Jesus. Não foram lá, mas eles falaram mestre, mentira, hipocrisia. Não era mestre deles, mas eles queriam parecer parte do meio, para que convencesse o meio que Jesus era uma farsa, que era mentira o que ele falava. E aí, quando essa mulher é levada até Jesus, quando acontece a cena, sabe, eu procuro muitas vezes, quando eu vou ministrar, pensar na cena. E eu penso naquela cena por quê? Porque eu imagino que quando aquela mulher foi levada até Jesus, ela provavelmente estava despida. Porque a Bíblia fala que ela foi pega no ato. Vocês acham que aquele povo deixou ela se vestir para ela ir até Jesus? Devem ter tirado do jeito que acharam a mulher. Detalhe,
só levou a mulher. Até onde eu li. E eu tenho que falar o que a Bíblia mostra. Ah, mas só a mulher pecou? Não. Em Levíticos 20:10 diz assim: se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados, serão mortos. Não era só ela que estava em pecado. Aonde acharam ela, o que ficou lá também estava em adultério. Só que ele não veio ser apedrejado, ser exposto. A mulher veio. E eu fico imaginando o trajeto dela vindo. Imunda, suja, despida, sem todas as roupas, sem as vestes direito, envergonhada e imunda. Com certeza naquela hora ela se arrependeu. Pela vergonha. Só isso já bastava. E naquele momento em que ela fazia o caminho, eu fico imaginando os lugares que ela olhava, a história que passava na cabeça dela, como tudo podia ter sido diferente, como chegou até ali. Sabe por quê? Um adultério não começa no contato físico. O adultério, ele começa nas pequenas coisas. Numa atenção, num olhar, algo que você não vê. E eu imagino que ela passando e pensando, eu podia ter feito diferente. Ou então ela pensando, eu nunca mais vou fazer esse caminho. Ela sabia que ela estava indo para um caminho de morte. Ela sabia que ela estava indo para um lugar que ela não ia voltar. Na cabeça dela, talvez ela pensava, por que já não me mataram lá? Olha o que eu estou tendo que viver. E isso ela foi indo, foi indo. E naquele momento que ela estava indo caminho à morte, ela encontrou Jesus. Ela encontrou a vida. Mas, pastor, ela estava em pecado. Calma aí. Guarda no coração o que você tem para pensar. Quando ela encontra Jesus, quando os olhos dela olham para Jesus, quando ela para, ela deve ter sido jogada. Vocês imaginam que eles estavam sendo cuidadosos com ela? Quando eles falam, aqui ó, pegamos. E aí, o que você diz? Vai, mestre, o que você me fala? A lei de Moisés manda matar. Dá uma vontade de responder, né? Por que já não matou? Veio trazer aqui. Porque queria achar em Jesus uma maneira de desacreditar diante de todo mundo. A vontade deles não era só matar a mulher. Eles queriam matar a mulher, mas também queria que o povo desacreditasse de Jesus, que Jesus fosse preso. Ia ser um pacote. Um pacote completo para eles. Mas Jesus é tão perfeito. Nesse momento que eles jogam a mulher aos pés de Jesus, envergonhada. A gente, na adolescência, fazia muito teatro. E nessa peça, geralmente, a gente se jogava com a mão no rosto. Porque eu imagino muito real que ela devia estar com a mão no rosto. Primeiro, se protegendo. Porque o rosto é um lugar mais sensível que você pensa, se vir uma pedra, eu me protejo. Então, eu imagino ela jogada com a mão no rosto e pensando, ai meu Deus, qual será a primeira pedra? Me faz morrer na primeira. Talvez ela pensou que seja uma bem grande para eu já morrer e já acabar tudo logo. E nesse momento, eles encontram com Jesus. E Jesus tem 3 coisas para oferecer, como ele tem hoje: misericórdia, graça e compaixão. Diferente daquele povo que queria juízo, ele vinha com essas 3 palavras. A mulher, ela sabia do erro dela. Lembra que eu falei, guarda para você. Porque você pode estar pensando, mas calma aí. Ela foi pega. Realmente, ela foi pega. O pecado dela foi publicado. O pecado dela foi explícito. O pecado dela foi exposto. Não tinha como ela esconder. Mas Jesus estava no caminho dela. E quando Jesus entrou, com tudo isso que eu falei para vocês, ele completa o amor, a graça,
Gente, o que é ter misericórdia? O que é ter compaixão? Você não questiona o outro. Por que você fez isso? Agora eu não te dou compaixão. Não. Quem faz isso é a gente. Deus não faz. E os fariseus, naquele momento, precisavam achar um erro. E quando jogam ela lá e falam, e aí, Jesus? Mestre, o que tu dizes? Porque se Moisés estivesse aqui, já era. Aliás, ela nem estaria aqui. E Jesus, naquele cuidado que ele tem até hoje, ele tem esse cuidado até hoje. Naquele cuidado, ele agacha. Eu imagino um alvoroço, todo mundo, em meio à gritaria, à agitação, aos xingos, às reclamações. Ele agacha e começa a escrever na areia. E algumas crianças, na época de criança, né, quando a gente ia contar essa historinha para o departamento infantil, a gente falava, Jesus escrevia os pecados de cada um. Fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Não sei, eu não estava lá. Mas eu vou dizer como a Bíblia me fala, que eu achei tão detalhado isso. E a Bíblia fala assim, que quando ele agachou para escrever, ele fala exatamente, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Já bastava. Ele não precisava nem ter dito, ele escreveu. Era só cada um ir embora. Mas parecia que precisava não só desenhar, tinha que falar. Então, naquela hora, quando tudo estava já acontecendo, Jesus levanta e fala, não adiantou escrever, né? Em outras palavras. Estou conjecturando, gente, mas eu imagino que seja assim. Ele vira para cada um e fala, escuta, aquele que não teve o seu pecado exposto como dela, aquele que não foi pego, talvez porque teve sorte, como ela foi, aquele que não teve como esconder, tem como esconder aquele que ainda está escondido, mas eu não vou revelar porque eu sei de tudo, mas eu não vou contar hoje. Era como se ele dissesse isso. Porque Jesus nos vê, eu não sei se você já teve essa experiência, mas tem algumas orações que a gente para orar, que parece que Jesus faz um raio-x. E nos mostra quem a gente é. E te envergonha de você falar, puxa, eu sou isso mesmo? Então, se naquela hora não adiantou, ele virou e falou assim, então, aquele que não aconteceu isso, atira aí a primeira pedra. Com amor e com a compaixão e com a graça que só Ele tem. E sabe o que eu acho lindo? A Bíblia fala que foi saindo dos mais velhos até os mais novos. Por quê? Porque os mais velhos tiveram mais tempo de cometer pecado. Já viveram mais. E muitas vezes a pessoa vai ficando mais velha, com todo respeito. Se ela não tem Jesus, ela vai ficando tão cri-cri, ranzinza com tudo, sistemática demais. Apesar que eu tenho visto uns jovens que às vezes é adolescente, está pior que os mais velhos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que a gente não pode ser assim. A gente precisa de pessoas mais velhas, felizes, para nos aconselhar. Porque a Bíblia fala que os jovens vão aprender com os mais velhos. Então, nós precisamos que os mais velhos tenham sabedoria para nos ensinar. Como nós ensinar os mais jovens. É assim que a Bíblia ensina. E foi saindo, um por um. Até que Jesus se levanta com todo amor. E olha para ela de novo. Mas, gente, nessa hora, ele olha para ela. Porque todo mundo que estava ali não tinha olhado para ela. Tinha jogado ela, tinha pego nela. Mas Jesus olha para aquela mulher. E ele fala para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Não tem mais ninguém? E eu, no momento em que o Senhor falava comigo, Ele falou para mim que naquele momento, Ele já transformou ela de dentro para fora.
É impossível você olhar para Jesus e continuar igual. É impossível você ter um encontro com o Senhor de verdade, saber quem é o Senhor e continuar do mesmo jeito, porque não precisa ninguém te falar. A Bíblia fala que quando Paulo era Saulo ainda e teve aquele encontro com o Senhor, ninguém falou para ele. Foi algo tão forte que ele sabia quem estava falando com ele. E quando ele olha para ela, ele faz: vai e não peques mais. Sabe o que ele quis dizer nessa frase? Mulher, a salvação te encontrou. Você caminhou achando que você ia morrer, e eu venho te falar que realmente você morreu, mas você morreu para esse mundo, porque você está nascendo uma nova mulher, uma mulher que não vai mais se lembrar do que passou, dessa vergonha de hoje, uma mulher que vai saber assim, ó, Jesus, esse mestre me tirou e mostrou para mim que eu pequei sim, eu errei, mas esse pecado não é quem eu sou. Ele está me limpando de dentro para fora, e eu vou ser uma nova criatura, e eu vou ser diferente, e eu encontrei o mestre, eu encontrei a vida. Eu achei que realmente eu ia morrer, e não tinha esperança para mim, mas eu encontrei com a vida, e a vida me mostrou que ainda há esperança para mim, e a vida me mostrou que eu não sou o que eu fiz, a vida me mostrou que eu posso começar de novo. Quando a irmã falou dos projetos, eu falei: Senhor, eu não vou falar de adultério, porque a pastora está achando que alguém fez. Não, eu quero que você traga à sua mente o que não está exposto. O Senhor falava comigo de pecado oculto, pecado escondido, pecado que só a gente sabe quando olha no espelho e fala: que vergonha de você. Que vergonha que você fez isso. Antigamente, o pastor vai lembrar disso, os pecados eram expostos na igreja. Você tinha que subir, pedir perdão para a congregação. Eu fiz isso, fiz aquilo. E um dia eu participei disso. O pastor ia louvar num lugar e nós chegamos muito cedo. E estava tendo uma coisa dessa. E o irmão se justificando. E eu fiquei com meu coração doendo, porque eu falei: Senhor, não é isso que vai mudar a vida dele. Muito pelo contrário. Depois de uns anos eu descobri que aquele irmão que expôs o pecado saiu da igreja e não quer mais ouvir falar de Deus. Porque para ele Deus é aquilo que ele viu. Mas o nosso Jesus não expõe. Se você está sendo exposto, julgado, não é por Jesus. Jesus, ele entra com um olhar de amor. E ele te olha com um olhar tão raio-x, que te mostra, como a palavra do Senhor diz, lá em 2 Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. É isso que Jesus faz, ele te faz olhar e pensar assim: eu posso estar imundo, mas eu preciso ser limpo. Me limpa, Jesus. Limpa. E quando Jesus me lembrava disso, eu me lembrei de Naamã. Naamã era um soldado forte, respeitado, alguém com muitos poderes diante do povo. Mas quando ele tirava aquela capa, existia uma lepra que grudava a pele dele na capa. E cada vez que ele arrancava a capa, ia saindo mais pele. Já não tinha mais pele. Era imundo. Por fora, ele era um forte guerreiro, firme. Mas quando ele estava na intimidade, aí ele precisou que alguém falasse para ele assim: escuta, existe um Deus e tem um profeta. Vai até lá. Hoje, eu venho falar para vocês que o Senhor, Ele é Deus que nos limpa. Eu não sei o que pode ter acontecido. Eu não sei como anda a vida de cada um. Graças a Deus por isso. Porque é muito pesado a gente querer saber. Porque nós somos limitados e humanos. Como pastores, como líderes,
Muitas vezes a gente quer, por amor, ajudar. E aí fica muito pesado. Então, nós, como pastores, só somos instrumentos. Não precisamos saber de detalhes, mas nós sabemos uma coisa, que o Deus que foi lá, curou a lepra, que o Deus que fez com que aquele soldado nunca mais sentisse vergonha de tirar a capa em público, porque ele precisou saber que ele tinha que ser curado, é o mesmo que está aqui. Eu não sei o que tem acontecido. Às vezes você fala, não, pastora, mas está tudo bem, eu sirvo, eu sou serva de Deus, estou na obra. Mas sabe o que acontece? Os pecados ocultos, eles vão nos sondando. Eles são sutis. E mulher? Ah, mulher. Já diz lá na Eva. Por que não foi no Adão? A mulher, muitas vezes, ela é tomada por um orgulho, por uma competição, por um querer que vai além do que Deus tem para nós. Escuta, eu falei aqui naquele outro dia, eu vou repetir. Deus tem a medida especial para cada uma de nós. Ninguém tem que competir, ninguém tem que disputar, e ninguém tem que querer aquilo que não é o seu número, porque a Bíblia conta que Davi foi tentar guerrear, e Saul falou, não, põe a minha armadura, vai servir, vai te proteger, só que quando não serve em você, ao invés de proteger, vai te fazer errar. Não é o seu número, não é seu tamanho, para que você vai usar? A maneira de Davi era com a pedrinha dele, simples, daquele jeitinho. E foi assim que ele venceu. E eu acho tão linda essa palavra, quando ele olha para ela e fala isso. E hoje, eu quero trazer essa mensagem para você. Eu não sei o que tem acontecido. Eu não sei como têm sido os dias, porque, às vezes, na agitação, na correria, a gente pensa assim, ai, vou fazer logo. Ai, tem que fazer logo. E as coisas com Jesus não são logo. Muitas vezes a gente não se analisa porque tem vergonha do que vai ver. Muitas vezes a gente só vai caminhando e vai falando, ah, mas também isso não é tão pecado. Olha o que o fulano faz. Ah, mas também, gente, não dou conta. É coisa demais. E aí a gente vai justificando as nossas falhas com o pecado do irmão. E Deus não tem isso para nós. Quando Ele olha para aquela mulher, no amor que Ele tem por ela, que Ele olha para ela e fala assim, mulher, vai e não peques mais. Essa frase, Ele está falando, eu te salvo, eu te curo, eu te restauro, eu sou seu amigo, eu sou seu Senhor, eu sou o seu mestre. Porque você escolheu não pecar mais. E o tempo de vergonha vai ser novo. Assim, eu pesquisei muito, não fala o nome da mulher. Muitas pessoas têm as especulações, tudo, mas eu tenho certeza que ela se tornou uma discípula. Alguém que estava ali do lado de Jesus. O que o senhor precisa? O senhor quer água? Jesus, eu quero andar com o Senhor. O que o senhor quer ensinar? Senhor, eu quero ficar do seu lado. O que mais que o senhor quer fazer? Eu tenho certeza que daquele dia em diante, ela procurou estar próxima do Mestre. Porque ela sabia a fonte, ela conheceu o amor e a graça. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu quero te falar que a graça do Senhor não acabou lá naquele tempo. Eu quero te falar que o amor de Cristo não se limita só a pecados enormes, feios, com palavras feias. Mas eu quero te dizer que são nas pequenas coisas. É numa mentira, é numa vaidade, é num orgulho, é numa disputa, é numa inveja. Não, não é inveja não. Imagina, só admiro. Dá nome ao pecado, que é a maneira da gente ser liberto. Quando a gente fala
a gente pode ser tratado. A gente traz para a luz aquilo que escondeu embaixo do tapete tão escondidinho, que só a gente sabe o caminho de achar. E Jesus, Ele já conhece. Nessa noite, eu quero te convidar a refletir como igreja que o nosso Senhor é amor, graça, compaixão, independente dos dias. A gente tem vivido uma geração muito triste. A gente tem vivido tempos de notícias tão que dá angústia na alma, que você vai orar e fala, Senhor, minha alma está doendo. A gente estava falando no carro sobre Jesus volta logo. Jesus volta logo. Eu anseio que Jesus volte logo. Mas tem tanta gente ainda que precisa do amor de Deus. E a gente precisa trabalhar arduamente para que essas pessoas alcancem os pés do Senhor. Porque Ele é disponível. O que eu acho mais lindo em Jesus é que Ele é disponível. Ele é acessível, você não tem que pagar nada. Em tempos de igrejas lindas, perfeitas, muitas vezes culpam as igrejas. Ai, mas a igreja fulana, de um nome internacional, cobrou. Mas por que então que você foi lá? Reclamou da igreja que a igreja cobra, mas está indo lá? Irmão, se a igreja cobra, ela tem um motivo e não cabe a nós. Mas então vem aonde é de graça, vem no simples. Mas não, às vezes a pessoa quer o que tem na igreja grande, mas não quer ficar no simples. Por que isso? Porque a gente tem vaidade no nosso coração, porque a gente quer falar, porque a gente tem orgulho. E a gente precisa ser tratado muitas vezes. Porque o vaso, ele precisa ser moldado pelo oleiro em todo momento. Nós não estamos prontos. Pronto é só quando Ele chamar. Nós não estamos prontos. Se nós estamos aqui ainda, é que ainda o oleiro está trabalhando. E você como vaso, a sua obrigação é ser disponível para o Senhor te moldar, para que outras vidas possam receber aquilo que vai fluir de você. Porque um vaso com defeito não vai conseguir transbordar. Você precisa estar pronto para transbordar. Nós precisamos olhar mais para o outro. Às vezes a gente fala, Senhor, eu quero, eu preciso. Senhor, olha para mim. Mas o Senhor quer que nós possamos ser canais de compaixão, canais de graça, canais de misericórdia. E para isso acontecer, a gente tem que matar nosso eu. Porque muitas vezes a gente fala, tá vendo? Mereceu. Olha o que aconteceu. Não cabe a nós. Nós não somos juízes do outro. Nós precisamos permitir que o Senhor transborde através de nós, como Ele fez com aquela mulher. Quando Ele olhou para aquela mulher, ali ela se converteu. Não teve apelo. Ele me aceita na sua vida. Ele não fez isso. Ele não fez. Ele só olha para ela. E o amor dele constrange. Que eu imagino que ela pensa assim, Senhor, eu não quero nunca mais fazer nada do que eu fiz. Apaga o meu passado. Risca. E eu louvo ao Senhor. Porque esse mesmo Deus está aqui. Nos dando a oportunidade de expor para Ele aquilo que estava guardadinho. Lá no profundo. Lá no íntimo, que talvez você não falou nem para você em voz alta, de tanta vergonha. Hoje o Senhor quer nos lembrar que quando nós falamos, nós repreendemos. Quando nós damos nome, Ele pode trabalhar e limpar. Quero te convidar nessa hora a se ajoelhar. Se ajoelhar na presença do Senhor, se você puder. Se você não puder, se senta. Fique à vontade. Mas eu te convido nessa hora a ter o seu momento com o Senhor. A ter a sua hora com o Senhor. Eu quero te convidar nessa hora a expor de dentro para fora
Senhor, se há em mim alguma coisa, a tua palavra diz: se há em mim algum caminho mau, oh Senhor, que o Senhor me transforme, me limpa, me faz de novo. Eu te convido nessa hora a expor. Se não vier nada à sua cabeça, só se apresenta ao Senhor. Senhor, eu me apresento e te peço que o Senhor limpe aquilo que eu nem acho que é pecado, mas que eu estou fazendo. Porque às vezes a gente não acha que é pecado mais. A gente se acostumou tanto que a gente acha que isso é normal. Mas que nessa noite o Espírito Santo te lembre detalhes. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu sinto isso. Senhor, eu quero isso. Eu não consigo sozinho. Porque o mesmo Deus que olhou para aquela mulher e falou: vai, não peques mais, é o que está aqui falando para nós. Elas, por ele, significa assim, ó: eu sou tua, Senhor, eu quero a sua vontade, eu quero o que o Senhor quiser para mim, me ajuda a anular a minha vontade, me ajuda, Senhor, a guerrear contra mim mesmo e a querer aquilo que o Senhor quer para mim, porque aquilo que o Senhor quer para mim é perfeito, e eu não sei escolher. Nós louvamos Quero Ser Como Criança, e nós precisamos ser dependentes do Senhor totalmente. Quantas vezes queremos conduzir a mão do Senhor? Que nessa oração você se entregue diante do Senhor. Você derrame aos pés de Jesus. Senhor, se o Senhor tivesse que escrever, o que o Senhor escreveria sobre mim? Me perdoa. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a tua igreja. Espírito Santo, que sonda mente e coração, visita cada uma das minhas irmãs, visita no profundo, visita os irmãos que estão aqui. Senhor, traz a memória, Senhor, aquilo que pode estar afastando os meus irmãos da tua presença. Traz a memória, Senhor, aquilo que muitas vezes eles possam querer praticar e não julgam mais como errado. Senhor, se alguém aqui foi exposto em algum momento, envergonhado, se passou situações dessa, que nessa noite o Senhor entre com cura, que o Senhor entre com o teu olhar profundo, que o seu olhar cruze e que traga de novo a esperança, que esse olhar de amor venha resgatar de dentro para fora, que esse olhar de amor venha curar. Senhor, que nada fique em oculto, porque o Senhor não trabalha na escuridão, mas o Senhor trabalha na luz. Em nome de Jesus, eu apresento a tua igreja, eu apresento cada um dos meus irmãos, Pai, e eu peço ao Senhor que nessa noite, Senhor, haja libertação, restauração, novos sonhos, novos projetos, Pai. Senhor, quantas vezes esses pecados tem impedido eles de orar, tem falado aos seus ouvidos que não são dignos mais de orar, que o Senhor não ouve, porque olha o que fizeram. Satanás tem cirandado na mente, nos ouvidos, tentando fazer com que o povo se cale, tentando fazer com que o povo não busque mais. Senhor, em nome de Jesus, traz para a luz, Pai. Que nada fique em oculto, Senhor. Que haja restauração, que haja cura, libertação. Que eles possam saber que o mesmo Senhor que estava ali, falando àquela mulher, está aqui. Filha, você é preciosa, amada e escolhida. Eu vejo todas as coisas e eu te perdoo. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Eu sou o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus está aqui te ensinando, te instruindo, te dirigindo. Vá e não peques mais. A dignidade você encontra em Jesus. A paz você encontra em Jesus.
É Ele que cura e restaura e liberta de todo pecado. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja. Eu repreendo em nome de Jesus. Espírito de morte, malignidade, medo, suicídio, caia por terra em nome de Jesus. Todo comichão dos ouvidos caia por terra. Porque essa igreja é amada, escolhida, povo eleito do Senhor. E o Senhor fará grandes coisas através de cada um que se dispôs a servir. E Satanás não terá poder sobre a mente e o coração. E não haverá um pecado que ficará escondido. Porque o Senhor traz à luz todos os pecados. O Senhor traz paz. O Senhor é Deus de paz. Eu louvo o Senhor. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas a continuar fazendo nesse ministério. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. É com muito temor. É com muito temor, irmãos, que eu venho dizer. Mas o Senhor não mudou. Ele continua com o mesmo olhar de amor, compaixão e graça. Nunca desista de orar. Nunca dê ouvidos para o que o inimigo quer dizer a nosso respeito, ao seu respeito. Nunca dê ouvidos para aquilo que te afirmam que você é. Mas vai aqui, na palavra. E se lembre de quem você é no Senhor. Se for necessário, escreva. Para te lembrar todos os dias, eu sou aqui, Tinha um louvor infantil que dizia, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É infantil, mas é muita verdade. Nós somos o que a Bíblia diz a nosso respeito. Que vocês possam guardar essa palavra no coração. Como disse Davi, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Que quando virem os dias maus, porque eles vêm para todos, e se porventura você passar por um deles, você se lembre de quem você é no Senhor. Você lembre sua alma, que muitas vezes quer guerrear tanto contra o Espírito, que você às vezes não consegue ouvir Deus. Puxa, mas eu não consigo ouvir Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa alma está gritando tanto, que ela não dá espaço para você ouvir o Espírito, que é suave. Que você possa perceber o Espírito Santo falando com você. E olhar para a sua alma e falar, quieta alma, porque agora é hora de eu ouvir o que o Espírito tem a dizer sobre mim, quem eu sou, o que Deus pensa a meu respeito. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.